Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 32, diz assim: em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Amados irmãos, esse texto é um texto de uma interpretação um tanto quanto complicada, mas isso se dá por conta da complexidade do sermão chamado escatológico. Porque o sermão escatológico está registrado em 3 evangelhos: Mateus 24, 25, Marcos 13, Lucas 21. E se você não analisar o sermão por completo, você vai achar que tudo que Jesus está falando é para aquele tempo. Já outros, por não analisar de uma forma completa, sem um viés denominacional, acha que tudo que Jesus está falando aponta para 1000 anos, 2000 anos depois. E quando na verdade no sermão escatológico, todo o sermão é desenvolvido, irmãos, trazendo assuntos para o momento presente daquela igreja, para um futuro que seria no ano 70 até 1948, e para um futuro ainda mais distante, que é esse que nós estamos vivendo agora, até Cristo voltar. E por isso que quando se lê esse texto, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, algumas pessoas que embora dizem que a gente interpreta no sentido literal, e eles têm revelação e interpretam no sentido alegórico, todavia, Auricela, é interessante que esse versículo eles interpretam de forma literal, e o restante de forma alegórica. Não é interessante isso? Quando você desconstrói toda uma doutrina que está construída, que está firmada no que Cristo e os apóstolos falaram, dizendo que não, que é tudo alegórico, porque os crentes interpretam tudo no pé da letra. Aí quando chega nesse versículo, não passar essa geração, interpreta ao pé da letra e diz que é para aquela geração daquele tempo. Então, queridos, se nós formos prestar atenção, nós não vamos desbulhar esse negócio aqui hoje todo direitinho não, tá? Vamos passar assim meio que por cima. Para poder desbulhar isso aqui direitinho, nós precisamos de uma sequência, uma série de mensagens, tá? Umas 5 mensagens mais ou menos, para poder analisar direitinho, mas eu quero trazer uma visão panorâmica aqui desse sermão escatológico de Jesus. Se você prestar bem atenção, aí em Lucas capítulo 21, do verso 5 até o verso número 10, os discípulos fazem uma pergunta a Jesus, olhando para o templo, aquelas construções maravilhosas, e Jesus desperta a curiosidade deles. Quando Jesus diz para eles: olha, vocês estão vendo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí os discípulos desperta a curiosidade dele. Quer dizer que Jesus, que o templo vai ser destruído de novo? O templo nem terminou de ser reformado ainda está em reforma. A reforma só terminou no ano 68. O templo ainda está em reforma ainda, o Senhor já está dizendo que ele vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. E Jesus começa a explicar e começa a mostrar sinais. Só que se você for em Marcos 13, em Mateus 24 e 25, você vai ver que a pergunta dos apóstolos não foi apenas: dize-nos quando serão essas coisas. Não foi direcionada apenas a destruição do templo, mas eles fazem uma pergunta dupla, tripla aliás. Em Mateus ele diz: quando serão essas coisas, ou seja, quando que o templo vai ser destruído? Quando será o fim do mundo? E quando será a tua vinda? E o sermão escatológico que Jesus ministrou foi exatamente para trazer essas 3 respostas. E então Jesus começa dizendo que no verso de número 8: muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, o tempo está próximo, não vá portanto após eles. Quando ouvirdes de guerra, sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. E lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá sinais em vários lugares, e grandes terremotos, e fomes, e pestilências, e haverá também grandes coisas espantosas e grandes sinais no céu. Então, se nós parássemos bem aqui, a gente ia achar que Jesus estava falando que era para eles naquele momento.
Mas olha o que é que diz o versículo 12. Mas antes dessas coisas que eu falei para vocês, que vai surgir muitos falsos cristos, que vai surgir falsos profetas, que vai surgir grandes sinais, que esses sinais no sol, na lua, na estrela, pestilências e guerras, essas coisas, antes dessas coisas acontecer, primeiro vão lançar a mão de vocês. Agora Jesus, ele interrompe os sinais que apontam para o fim, no verso 11, e no verso 12, ele começa a falar para os apóstolos sinais, agora sim, para aquele momento. Ele vai retomar os sinais do fim só lá no verso 25. Então aqui Jesus, ele para de falar do que vai acontecer no fim e foca do que vai acontecer com aquela igreja, com aqueles crentes daquela geração. E o que vai acontecer com aqueles crentes daquela geração? No verso de número 12. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, perseguirão vocês, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença dos reis, dos governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Coloque no coração de vocês, não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues. Mataram alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá o único fio da vossa cabeça. Na vossa paciência possuirá o reino, a sua alma. Então observe, querido, que do verso de número 12 até o verso número 19, Jesus está falando de uma grande perseguição. Está claro ou não está? Sim ou não? Está claro, já está falando de uma perseguição para aquela igreja. E essa perseguição aconteceu, pastor, porque uma parte da escatologia futurista, que diz que tudo ainda vai acontecer, aponta isso aqui só para uma grande tribulação que vai vir lá na frente. Mas não, Jesus está sendo claro. Jesus está falando de uma grande tribulação que aquela igreja vai passar, que eles vão lançar a mão deles, os pais, os parentes vão entregar eles. E isso já aconteceu, irmão. Isso aconteceu, sim, depois que Cristo morreu. Os apóstolos ficaram acomodados, a igreja ficou acomodada ali na Judéia. Foi preciso que Estevão fosse apedrejado, que Estevão era um cristão de fala grega. Foi preciso que Estevão fosse apedrejado, e começaram a perseguir os cristãos de fala grega, os cristãos helenistas. Tanto é que os apóstolos ficaram em Jerusalém, só os outros que se dispersaram. E começaram a perseguir a igreja. Os próprios judeus começaram a perseguir a igreja naquele momento. E os judeus começaram a perseguir, os líderes judeus começaram a perseguir. O próprio Paulo entra em residência, ele vai narrar isso em Atos. Entra em residências, e muitos outros entram na residência procurando os cristãos. Cadê ele? Você é parente dele? Entrega ele. A Bíblia diz que eles forçavam eles, levavam eles presos, faziam eles blasfemar contra o nome do Senhor. E isso aconteceu. Isso se cumpriu. Eles foram perseguidos, levados em prisões, mortos, assassinados, torturados. E depois, queridos, além da grande perseguição que eles sofreram, por meio dos líderes judeus, eles passaram também no ano 64, a sofrer a perseguição também por parte agora também do Império Romano. Do ano 33 ao ano 64, perseguição por parte dos judeus. Do ano 64 em diante, perseguição por parte do Império Romano. E infelizmente essa perseguição por parte do Império Romano, ela durou até o ano 313. Quando veio o Edito de Tolerância de Galério, no ano 325, aí sim a igreja foi reconhecida como uma igreja legal. Em 308 por Constantino. E em 381 foi reconhecido como religião oficial do Império Romano. Mas a perseguição, a igreja essa perseguição, do verso 12 até o verso 19, era para aquele momento. Observe que do verso de número 5 até o verso número 11, ele deu alguns sinais, mas ele interrompeu os sinais que ele estava dando do futuro, ele volta para o presente. Aí agora ele entra numa sequência, ele mostra os sinais do presente, que a igreja vai ser perseguida. Agora ele entra na questão do ano 70, da destruição de Jerusalém, olha lá. No verso número 20. Quando vir de Jerusalém, cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação.
Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. Os que estiverem nos campos, que não entrem na cidade. Porque dias de vingança são estes, para se cumprir todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. Preste atenção. Agora ele falou da perseguição que a igreja ia sofrer. Em seguida ele vai um pouco mais adiante no tempo, no futuro, e ele fala que Jerusalém será cercada. Quando vocês virem Jerusalém cercada, pode ter certeza que não vai ter livramento para ela, ela vai ser destruída. Aí sim é a hora do templo ser destruído, aí sim é a hora da cidade ser tomada. E os gentios vão dominar sobre elas durante um tempo. Está dito aí ou não está? Caíram ao fio, verso 24, ó. Cairão ao fio da espada, e para muitas nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Ou seja, Jerusalém, a cidade santa, vai ser dominada por um povo gentil por um determinado tempo, até que esse tempo se complete. Então observe, essa parte de Jerusalém rodeada de exércitos, isso aconteceu no final do ano 68, ano 69, quando o general Vespasiano, com seu filho Tito, avançaram com suas tropas. Nero morreu, Vespasiano teve que voltar para Roma, para assumir o império. Tito, o filho dele, fica lá. Eles passam ali aproximadamente, irmãos, um historiador diz uma coisa, outro diz outra, mas eles aproximadamente ali quase 3 anos rodeando a cidade. Muito tempo. Muito tempo. Uns vão dizer menos, outros vão dizer 3 anos. Então vamos dizer que foi de 1 ano a 3 anos. Eles ficam rodeando a cidade. Não entra ninguém, não sai ninguém. Os cristãos que já foram perseguidos, que não podiam mais estar em Jerusalém, já estão lá espalhados em algum lugar. E Jerusalém está rodeada, não entra comida, não sai comida, o mantimento se acaba. Flávio José, que historiador contemporâneo que viu tudo isso, escreveu no livro História dos Hebreus. Ele narra que dentro da cidade o pão havia se acabado, mães matavam seus filhos para comer cozido, isso era normal, acontecia no tempo de guerra. Quando se via uma casa com a porta fechada, entrava na casa, ali tem comida, a porta está fechada porque tem comida. Entrava na casa, se pegava a mulher comendo, arrastava pelo cabelo. Se pegasse um senhor idoso, batia no senhor idoso. Pais tomava comida dos filhos, filho tomava comida dos pais. Era um desespero só, meu irmão, por sobrevivência. Até que a fome se alastrou de uma forma, dominou de uma forma que os soldados enfraqueceram. Soldados acordados de dia, de noite, trocando vigília, e os soldados romanos lá. Até que em determinado momento Vespasiano vem com reforço, envia reforço para chegar, para se unir às tropas de Tito que já está lá. E ali eles conseguem invadir a cidade, entram na cidade, meu irmão, e matam. Matam porque eles estão com ódio, os soldados romanos estão com ódio de passar tantos meses fora de casa. E isso aconteceu por conta de uma rebelião, que alguns historiadores dizem, irmão, que foi aquele Barrabás que liderou. Começaram a matar soldados romanos, e conseguiu juntar um grupo de pessoas, expulsar os soldados romanos, matar outros e dominar a cidade. E agora as tropas romanas entram, matam homens, mulheres, crianças. E os outros que sobram, como ele disse aqui, morreram ao fio da espada, e para todas as nações eram levados cativos. Se espalharam por várias nações do mundo, para não ficar lá, para não morrer. Anos 70. Mas observe um detalhe, querido. Isso aconteceu de fato no ano 70, todo mundo aqui sabe disso. Mas observe um detalhe, ele dá um detalhe aqui que faz toda a diferença. O detalhe que ele dá no verso 12, Jerusalém, no final do verso 12, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Ou seja, os gentios que eram os romanos, que entraram na cidade, tomaram, dominaram,
Os judeus perderam o controle da sua nação, perderam o domínio da sua nação, estão espalhados por muitas partes do mundo. O Império Romano rui, cai, mas outros sistemas políticos vão surgindo e vão dominando aquela nação. Chega Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Hitler coloca em seu coração, o diabo coloca no coração de Hitler, para eliminar com os judeus. Olha a grande tribulação. Ele diz que não haveria outro, nunca houve um igual, nem haveria outro igual para os judeus. Hitler persegue os judeus. 6 milhões de judeus são mortos. Ele quer exterminar com a raça. Mas em 1948, uma guerra, chamada de a Guerra dos 6 Dias, soldados israelitas com pequeno número, reduzidíssimos, pequeno número, impossível de vencer aquela guerra, eles conseguem vencer a guerra, e assumem, 1948, 47, assume o poder da sua cidade amada. Olha o tempo do gentio, até que tempo durou, do ano 70 até 1948, somente em maio de 1948, foi que a Organização das Nações Unidas, a ONU, reconheceu novamente o Estado judaico. Quase 2000 anos. Presta atenção, querido, do que o texto está falando. Antes de você pegar, não passará essa geração sem tudo isso acontecer. Mas que geração? Você tem que ler o sermão completo, você tem que ler o sermão inteiro. Pegar. Essa geração vamos levar no pé da letra, né? Aquela geração naquele momento, sim. E o resto dos sinais que ele está dando aqui, não vale? Observe que ele está dando sinais, irmãos, para o futuro. Tem sinal aqui, ó, no verso número 24, para 1948, até que o tempo do gentios se complete. Desde o ano 70 até 1948, foi o tempo dos gentios. Aí sim, Jesus agora retoma, preste atenção, ele retoma novamente os sinais que ele havia dado do fim. O tempo dos gentios se completou em Jerusalém. Jerusalém voltou a ser estado reconhecido. E agora sim, verso 25. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Se você pegar esse verso 25, verso 26, e voltar lá, acabamos de ler, né? E volta lá para o verso número 11, olha só, o verso 11 e 12, haverá sinais no sol, haverá em vários lugares grandes terremotos, fome, pestilência, e coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes dessas coisas, antes disso aqui acontecer, desses sinais no céu, terremotos, pestes, primeiro vai acontecer os sinais contra a igreja daquele tempo e contra Jerusalém, no ano 70. Depois, observe que no verso 25, ele retoma os sinais do céu. Está entendendo? Depois no verso 25 ele retoma, haverá sinais no sol. Liga o verso 25 com o verso 11. Vamos ler o verso 11, depois vamos para o verso 25. Haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilência, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Vai para o verso 11 agora. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e na terra angústia das nações e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Observou que ele está continuando agora? O que ele parou lá no verso 11, ele interrompeu o verso 11 para falar logo para a igreja o que ia acontecer com eles naquele tempo. E com Jerusalém no ano 70. Agora ele retoma o sinal do fim. E ele fala que nós íamos ver sinal no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia das nações e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Coisas que nós temos visto acontecer desde 1948 para cá. O maior terremoto de toda a história da humanidade, na China, onde morreu 950 mil pessoas.
nesse terremoto foi de 1948 para cá. Os maiores tsunamis, aquele tsunami na Indonésia que dizem que matou 300 mil pessoas, mas pessoas de lá dizem que não, que é mentira, que matou mais de 1 milhão. 300 mil foi só para amenizar, aí eu já não sei, aí já aí não posso dizer nada. Eu posso dizer o que a mídia falou, que foi 300 mil, isso aí todo mundo sabe. Mas pessoas de lá disseram que não, que foi mais de 1 milhão de pessoas que morreu naquele tsunami na Indonésia. Os maiores terremotos, os maiores tsunamis, os maiores sinais no sol, na lua, nas estrelas no céu, irmão, nós temos visto de 1948 para cá, registrado por satélites, registrados pela tecnologia. Sempre aconteceu, sempre, mas não nas proporções e com a frequência e com a grandeza do que tem acontecido agora. E um detalhe importante, sempre aconteceu, mas ninguém dava conta, e hoje todo mundo dá conta de quando acontecem essas coisas. Anteontem eu estava olhando no jornal, uma região dos Estados Unidos ia ser atingida por um furacão de hoje para amanhã, e eles já estavam esvaziando a cidade. Isso para nós é sinal. Antes dava para saber disso? Não dava. Hoje dá por quê? Por causa dos satélites. Então ele está mostrando aqui, irmãos, sinais depois de 1948. Eu sei que para os preteristas da escatologia consumada, que diz que tudo já se cumpriu, é difícil de acreditar nisso, porque eles estão cegos, porque eles endureceram o coração, eles não querem abrir o coração, eles são orgulhosos, soberbos, eles não querem abrir o coração para entender a Escritura. Esse é um problema sério do ser humano, irmão, é achar que já sabe tudo. Eu estou sempre disposto, irmãos, a aprender, e eu estou sempre aprendendo. Quantas vezes eu percebi que uma coisa estava errada e eu acertei? Quantas vezes eu percebi que algo estava sendo dito de forma equivocada e a gente consertou? Agora nós vamos endurecer o coração porque a gente já pregou de uma vez desse jeito, aí agora não posso ir lá pregar de outro jeito porque eu já preguei daquele jeito. Volta e fala para a igreja: irmão, estava errado. O certo, irmãos, é que ele retoma do verso 25. Primeiro diz para o discípulo: antes dessas coisas acontecer, primeiro, essas coisas que eu estou falando para vocês aqui, se vai ser destruída, é tempo de vingança sobre esse povo. Vai ter um tempo dos gentios pisando ela, que é até 1948. Aí depois ele retoma, verso 25. Sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Quando acontece esses tsunamis aí, irmãos, existe de fato o que ele está dizendo aqui, ó, perplexidade das nações pelo bramido do mar e das ondas. Todo mundo fica perplexo. Meu Deus, como é que pode? Que tsunami foi esse? Que desgraça foi essa? Que desastre foi esse? Fica todo mundo perplexo. Ele está falando aqui. Homens desmanhando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Aí sim. Aí depois de Jerusalém destruída, depois do tempo dos gentios que terminou em 1948, ele retoma os sinais, aí ele vai e fala: então, verso número 27, verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Agora sim, ele está respondendo sobre a vinda dele. Depois de 1948, não antes. Se não tivesse o verso 24, irmãos, dizendo que tinha um tempo dos gentios pisando em Jerusalém, que nós sabemos que foi até 1948, então tudo bem. A gente podia acreditar que era tudo para aquela época. Mas tem o verso 24, que diz que haveria um tempo dos gentios pisando na cidade, que só terminou em 1948. Somente depois disso é que ele diz: aí vocês vão ver o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e glória. Ou seja, está dizendo aqui claramente para nós, irmãos, que Jesus não voltaria antes de 1948. Falou que aquela igreja ia sofrer, ia padecer, que Jerusalém ia ser destruída, eles iam ver muitas coisas, mas não se preocupassem, porque ainda não seria o fim. Mas agora ele diz, no verso 25: quando essas coisas começarem a acontecer, que coisas? Quando essas coisas começarem a acontecer, olhe para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Que coisas acontecerem? Ele já deu sinal aqui, para o tempo presente dos apóstolos,
já falou lá do que ia acontecer no ano 70, já falou do que ia acontecer do ano 70 até 1948. Então aqui ele está dizendo que quando essas coisas começarem a acontecer, esses sinais aqui que eu estou dando agora, sim, antes ele falou, não vos preocupeis porque ainda não é o fim. No verso 9, ó, e quando ouvir de guerra, rumores de guerra e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. O fim não será logo. Mas agora sim, depois que o tempo do gentio se completou, os sinais começam a acontecer no céu, e quando esses sinais começarem a se identificar, as dores de parto, com uma mulher grávida, que está para dar luz e não pode escapar, quando esses sinais começarem a acontecer no sol, na lua, as estrelas no céu, essas guerras, essas sedições, tudo isso, agora sim, quando começar a acontecer essas coisas, olhem para cima. Aí sim olhem para cima, porque a vossa redenção está próxima. É para agora, irmão. Jesus disse em Mateus 24, não pode se dizer o dia, nem a hora, mas os sinais apontam para esse tempo que nós estamos vivendo. Os sinais apontam para agora. Ele está mostrando para nós, claro, quando essas coisas começarem a acontecer, nós estamos vendo essas coisas acontecer diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo essas coisas acontecer, meu irmão. Os apóstolos não viram nada disso. Nada disso aconteceu no tempo deles. Mas agora sim está acontecendo. Então agora, meu irmão, é hora de nós acordarmos. Aí sim ele diz, olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começa a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-a, que já está perto o verão. Assim também, vós, quando virdes essas coisas acontecer, saibam que o reino dos céus está, o reino de Deus está perto. E em verdade vos digo que não passará essa geração, não aquela, mas essa geração, depois de 1948. Essa geração desses sinais, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. O céu e a terra passam, mas as minhas palavras não hão de passar. Então essa geração não se refere à geração do primeiro século, mas uma geração bem distante. Por que é que se interpreta errado na maioria das vezes? Porque pega o versículo isolado. E uma regra importantíssima para se interpretar um texto bíblico, meu irmão, é olhar o texto dentro do seu contexto. Se você não analisar o texto dentro do seu contexto, você não vai conseguir interpretar da forma correta. Mas se você interpretar o texto dentro do seu contexto, o Espírito de Deus vai te iluminar para você compreender. Aí sim, a gente entra no verso 34. Olhai por vós. É aquilo que o Auricélio colocou aqui um certo dia. Profecia de múltipla referência. Ou seja, ele não está se referindo apenas para os discípulos daquele momento, mas está se referindo para os discípulos daquele momento e para os discípulos do futuro, que somos nós. Ele diz no verso número 34, olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. E aqui, meu querido, eu já vou começar a terminar a mensagem, mas aqui eu quero deixar um alerta para a igreja. Jesus diz que quando essas coisas começarem a acontecer, aí sim você levante a cabeça para cima e se alegre, porque a redenção de você está perto. E eu digo mais, quando essas coisas começarem a acontecer, não vai passar essa geração desses acontecimentos sem que tudo isso se cumpra. Aí chegará o tempo do retorno do Senhor. E aí ele dá um alerta para a igreja, para aquela igreja daquele momento, pelo que eles vão passar, para eles vigiarem.
e dá um alerta para a igreja do futuro, para nós. E eu lhe pergunto, meu irmão, como é que está o teu coração? O seu coração está carregado de quê? O coração de muita gente está carregado de glutonarias. E glutonaria, meu irmão, não se iluda não. Não é só comer muito não. Não é só botar um prato de bão de dois dentro de uma panela de lavar roupa e sentar ali no canto da parede para comer não. Glutonaria fala de vícios, fala de entrega aos prazeres, fala de tudo que é apetite da carne, tudo que é prazeroso para a carne. Nós temos que ter cuidado para não se entregar a isso. É claro que a gente pode se divertir, claro que a gente pode se divertir. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que quando pode um pouquinho, se diverte um pouco com a esposa, com o filho, com o amigo. Diversão do crente é o quê? É um churrasco, né? É uma coisa assim, tem que ter comida no meio. Diversão de crente, se tiver comida no meio, não vai. É um boi assado na brasa, é uma galinha cabidela, é um chorisco. Mas ele está dizendo que nós temos que ter cuidado, irmão, para não acontecer do nosso coração se sobrecarregar de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida e vir sobre nós de improviso aquele dia. Esse dia vai chegar, ninguém sabe o dia nem a hora, e vocês têm que estar, irmãos, andando de conformidade com o Evangelho. Vocês têm que provar com as suas obras. Não é para alcançar a salvação, mas é provar com as suas obras que vocês são salvos. Vocês têm que provar com as suas obras que vocês são eleitos, que vocês têm o selo da promessa, que vocês têm o penhor do Espírito. Vocês têm que estar em vigilância. Você não pode deixar o coração de vocês ser dominado. Mas eu quero te dizer, irmão, uma coisa muito séria, que a maioria de nós anda displicente. Que a maioria de nós, irmão, não está atenta. O coração está sobrecarregado das glutonarias, das embriaguez, dos cuidados da vida. Ah, meu irmão, pensa um negócio para sobrecarregar o nosso coração, os cuidados da vida. Quanta gente não está aqui ouvindo essa palavra com a cabeça lá cheia de coisa para resolver. Quanta gente está aí atribulada, tão sobrecarregada na vida, com tanto projeto, com tanta coisa. Coração sobrecarregou de um modo, meu irmão, mas a culpa não é de ninguém, a não ser sua. A não ser que você querer dar os passos maior do que as suas pernas. E nós temos que ter cuidado com isso, irmão. Nós não podemos nos deixar dominar, nos sobrecarregar pelos cuidados da vida. Você tem marido, você tem esposa, você tem filhos, você tem negócio, tem empreendimento, tem um trabalho, tem emprego, tem patrão, tem funcionário, tem a vida cotidiana. Mas não viva essa vida cotidiana, irmão. Não deixa ela dominar a tua vida, não. Não deixa ela se tornar um fardo para você, não. Não deixa ela se tornar o Senhor para você, não. Não se torne escravo dela, não. Trabalhe, realize seus afazeres, cuide da sua casa, da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido. Realize seus projetos. Mas não deixa que essas coisas, irmão, venham dominar você, não. Porque aí vai prejudicar você. Porque nós estamos cheios de crente frio hoje na igreja. E nós estamos cheios de crente hoje, meu irmão. Nós fizemos uma pesquisa aqui, ó. Uma pesquisa aqui, tem uns 100 irmãos aí mais ou menos umas 100 pessoas. Fiz essa pesquisa, irmão, como é que está a tua vida de oração? Irmão, como é que está a tua vida de comunhão com Deus? A leitura bíblica, a oração, tua vida de obediência a Deus, como é que está? Irmão, uma boa parte nossa aqui, meu irmão, ia dizer, rapaz, pastor, está um fiasco. Pastor, está fraco demais. Orar eu não oro mais. Ler Bíblia não leu mais. Não tenho mais prazer nas coisas do Senhor. Vivo tão ocupado, tão sobrecarregado, de um lado para o outro, correndo para aqui, para lá, que eu não estou mais sentindo prazer nas coisas de Deus, está vendo? Eu não estou nada mais do que falando o que muitos aqui estão passando. Eu não estou nada mais do que
expressando aquilo que muitos aqui estão vivendo. Aí quer dizer, e o que Jesus falou? Tomem cuidado para que vocês não fiquem sobrecarregados com essas coisas. E a gente desobedece. A gente desobedece. Mas ainda dá tempo. Por isso o Senhor trouxe essa mensagem para exortar a gente. Ainda dá tempo, irmão, de você se consertar. Ainda dá tempo de você pisar no freio, de você puxar nas rédeas. Ainda dá tempo de você se organizar, deixar essa ansiedade para lá, saber que Deus está no controle de tudo, que não adianta correr desesperadamente atrás de realização de projeto. Apenas caminha de acordo com o tempo de Deus e as coisas vão acontecendo e não precisa você ficar desesperado. Eu estava indo para a faculdade quinta-feira à noite e pilotando a moto. Sabe, nesse dia me veio uma reflexão tão forte, que a gente está sempre refletindo, né? Mas tem aqueles momentos que a gente reflete que é mais forte, que você percebe que realmente aquela reflexão ela vem do Espírito de Deus. E eu ia ali, meu irmão, e vendo tantas pessoas voltando do trabalho nos ônibus, nos seus carros, esse corre-corre louco. E eu falei, mas meu Deus, a coisa mais sentido nesse mundo é a vida de um ser humano. Aí comecei a conversar com Deus. Coisa mais sentido nesse mundo é a vida do ser humano. Como assim? Isso eu viajando lá, eu pensando, imaginando. O cara corre igual um condenado. Casa, em família. Uns constroem algumas coisas, outros não conseguem construir nada. Uns alcançam um patamar financeiro, outros não conseguem alcançar nada. De repente o cabo do nada, morre. O cara passa a vida inteira aqui para construir família, patrimônio, amizades, um nome. E de repente morre. Não leva a nada. Meu Deus, que coisa sem sentido. Só deveria não ter criado o homem para ter colocado na terra assim. Aquelas coisas de crente quando a gente fica meio atribulado naquele momento, falando com Deus. Mas eu dizia assim, os teus planos são tão altos que a gente não entende. Quanta gente rica, milionária morrendo agora, meu irmão, indo para o inferno sem levar nada. Quanta gente que trabalhou a vida inteira, não deu tempo para a família, não deu tempo para o marido, não deu tempo para os filhos, não deu tempo para os amigos, não se divertiu com nada, não curtiu nada com a família, amigos, nada. E quando ele pensa no melhor momento da vida dele, ele morre. Por isso Jesus está alertando aqui, irmão, não deixa que essas coisas dominem teu coração. A única coisa que vai valer mesmo para você aqui nessa terra, eu vou te dizer, meu irmão, é se você serviu a Deus ou não. A única coisa que vai realmente fazer a diferença na tua eternidade é se você serviu a Deus ou não. Porque se você serviu a Deus, selado com o Espírito Santo, isso vai fazer a diferença na eternidade. Mansões eternas, glórias eternas, riquezas insondáveis. Mas se você não serviu a Deus, serviu ao seu próprio ventre, ao seu próprio egoísmo, às suas próprias vaidades, seu próprio orgulho, com tudo que você construiu, vai ser condenado. Então faça uma pausa nesse momento, faça uma reflexão nessa hora, e veja para onde você está caminhando, para onde você está indo. Nós temos muitos vídeos de escatologia no nosso canal, dezenas e dezenas e dezenas. Já pregamos aqui 1 milhão de vezes, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Já preguei, já repreguei, já pós-preguei. Sempre que a gente prega, a gente vê. Não tem como. O tempo está próximo. E o alerta que ele deixa para nós aqui:
Ele virá como um laço sobre todos que habitam sobre a face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que vocês sejam ávidos por dignos de evitar essas coisas que hão de acontecer, e de poder estar em pé diante do Filho do Homem. Vigie em todo o tempo orando. Abandona o pecado. Renuncia o pecado. Luta contra o pecado. Peça perdão. Se humilhe. Viva bem com a sua família. Viva bem com o seu próximo. Afinal de contas, essa vida aqui é só uma passagem. Tira a ganância do teu coração. Reveja a sua caminhada, como é que ela está. E seja humilde para reconhecer que ela precisa de conserto. E conserte. Porque a geração é essa. O tempo é agora. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas uma coisa eu digo com certeza: Ele vai vir, Ele vai voltar. E digo com toda a convicção absoluta: todo olho verá quando Ele vier. Ele estará nas nuvens do céu, com alarido, com barulho, com glória, anunciando com seus anjos que Ele veio buscar a sua igreja, a sua noiva, que Ele veio tirá-la daqui, mediante o arrebatamento. Aí vai chegar a hora dos nossos irmãos em Cristo que morreram ressuscitarem, e nós, unidos a Ele, seremos arrebatados enquanto o Senhor nos ares, tendo um corpo transformado em um corpo glorificado, onde estaremos sempre para o Senhor. Aí sim, depois disso, virá uma tribulação agora, não apenas mais para os judeus, nem para a igreja daquele tempo, já passou. Dos judeus já passou. A da igreja vai passar antes do arrebatamento, que a gente sabe que já começou isso no mundo e está se espalhando. É que depois que Ele tirar a igreja, aí vai vir uma, que essa vai vir em proporções globais, que essa vem da parte de Deus contra a humanidade. Aí entra Apocalipse 16, as 7 taças da ira de Deus, a igreja já estando com Ele lá. Mas aqui nós ainda estamos esperando alguns sinais. A grande perseguição que virá contra a igreja, que, repito, já existe. Hoje nós temos acesso a isso nas mídias sociais. Televisão não mostra, já viu? Mostrando alguma vez? Não mostra. Liga na Globo, lá não mostra não. Na Record, lá não mostra. Cristãos sendo perseguidos, cristãos morrendo, não mostra. Mas as instituições sérias de missões, eles mostram. E essa perseguição não vai ficar só lá, na região oriental do mundo, no Oriente Médio. Não. Ela vai estar espalhando já pela Europa. Ela já está se espalhando pelo mundo. E pode ter certeza que ela vai chegar aqui. E a igreja daqui está preparada? Uma igreja mimada, que diz que de modo algum Deus vai permitir sua igreja passar por uma grande tribulação? Como assim? Como que Deus não vai permitir? A igreja mais santa que já pisou nessa terra foi a igreja do primeiro século, e eles passaram por uma grande tribulação. Como é que nós, que não chegamos nem a 10% da santidade daquela igreja, vamos dizer que Deus não vai deixar a sua igreja passar? Está escrito, meu irmão. Mas a igreja não está preparada, porque a igreja está levando o evangelho na brincadeira. A igreja está levando o evangelho no oba-oba.
A igreja virou só um local de milagre, de campanha, de cura, de testemunho, de festa, de show. Um monte de crente soberbo, orgulhoso, prepotente, arrogante, que não tem compromisso nenhum com Deus, nem com a sua palavra. Tem com a instituição, tem com a placa daquela igreja, tem com a campanha, a corrente essa semana, que inclusive amarrou ele, aprisionou ele. Mas com a palavra de Deus não. Como é que uma igreja dessa está pronta, meu irmão? Nem está pronta e nunca vai se aprontar. Sabe por quê? Porque ela é a grande prostituta de Apocalipse 16, 17. Ela é a meretriz. Mas em contrapartida, a meretriz tem a virgem, tem a noiva do Cordeiro. Que essa noiva, ela não é resumida a uma instituição, a uma placa. Ela está espalhada em muitos lugares, em galpões simples como esse, em lares como os dos irmãos que estão acompanhando agora. É santa, obediente, temente, que ama o noivo, que espera a vinda do noivo. Essa sim está esperando a vinda dele. Como disse Paulo em 2 Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça está reservada para mim, e não somente para mim, mas também para todo aquele que ama a vinda do Senhor. Não vamos deixar que nada roube de nós a expectativa da esperança do retorno de Cristo. Não vamos deixar que filosofias vãs, modernas, venham tirar de nós a expectativa da esperança do retorno de Cristo. Isso já está apagado no coração de muitos. Já tem gente que não acredita mais. Aí, para poder justificar a Escritura, diz que já aconteceu. Não, nós não precisamos justificar a Escritura. A Escritura é a palavra viva de Deus. Nós estamos vivendo essa hora. Que Deus nos ajude. Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar de pé, vamos louvar.